Morreu aos 88 anos o ex-governador de Pernambuco e deputado federal Miguel Arraes. Morre o homem, fica a história do político que mais vezes ocupou o Palácio do Campo das Princesas. O Jornal da Tribuna começa agora. Assessor de imprensa do PSB anuncia a morte de Miguel Arraes. Às 11h40 de hoje, o deputado Miguel Arraes faleceu na UTI do Hospital Esperança. A causa da morte foi identificada pelos médicos como choque séptico refratário à medicação causada por infecção respiratória. Amigos e políticos lamentam a morte do mito. Os 57 anos de história marcada pela perseguição militar e apoio aos camponeses. A morte do deputado federal Miguel Arraes. A equipe médica constatou que houve uma infecção generalizada. Ainda de madrugada, com o agravamento do estado de saúde, os familiares do ex-governador decidiram chamar o Frei Aloísio Fragoso para dar a extrema-unção. Foram 58 dias no hospital. Miguel Arraes de Alencar, 88 anos, fumante desde os 16, foi internado no dia 16 de junho com suspeita de dengue. Exames detectaram uma infecção pulmonar. 3 dias depois, ele foi para a UTI, de onde não saiu mais. O estado de saúde do deputado federal oscilava entre momentos graves e de estabilidade. Durante o período de internação, a família recebeu demonstrações de solidariedade de políticos de diversos partidos. A visita mais surpreendente foi a do governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos. O reencontro promovido pelo ex-ministro Fernando Lira aconteceu 13 anos depois do rompimento político e pessoal com Miguel Arraes. Há 2 semanas, o quadro clínico se agravou. As funções renais estavam comprometidas e eram necessárias sessões de hemodiálise diárias. Hoje, de madrugada, Miguel Arraes piorou. O coração batia fraco e a pressão arterial era quase nula. O frei franciscano Aloísio Fragoso, do convento de Santo Antônio, no Recife, foi chamado pela família para dar a extrema-unção. Reuni alguns familiares e procurei dar uma palavra de força, dizer que a melhor da vida de uma pessoa, o melhor que ela pode apresentar é a sua própria história, falar um pouco da história de Miguel Arraes, lembrar que nesse momento todo o Brasil, todo o povo brasileiro, todos aqueles que politicamente confiaram nele estão em comunhão com ele e fazer uma oração de fé, deixando claro que a aproximação da morte não significa o fim da vida, significa um renascimento. Segundo um anúncio oficial, a morte de Miguel Arraes aconteceu às 11h40 da manhã deste sábado. De acordo com um atestado de óbito assinado pelo médico da família, Ciro Andrade de Lima, o deputado federal sofreu um choque séptico, que significa infecção generalizada, agravada por uma insuficiência renal. No momento da morte de Miguel Arraes, estavam no hospital 8 dos 10 filhos dele, a mulher, Dona Madalena Arraes, e o neto, o ex-ministro Eduardo Campos. Assim falou Arraes. Prefiro ir para a cadeia, atrair o povo. Os eleitores e políticos que estiveram no hospital lamentaram a perda e definiram Miguel Arraes como referência na luta pela transformação do Brasil, sempre valorizando o homem simples do campo. Após o anúncio oficial do falecimento, muitos políticos e admiradores do deputado federal Miguel Arraes começaram a chegar ao hospital. O prefeito de Recife, João Paulo, do PT, foi um dos primeiros. Acho que Arraes deixa uma luta a continuar, né? Então eu acho que ele é o símbolo, a meu ver, do Nordeste, de um cearense pernambucano, não é? Que de resistência e de luta. Nós do PCdoB perdemos um grande aliado e um grande amigo. Para o presidente da Chesf, que participou do governo de Arraes em Pernambuco, o líder nordestino será lembrado pelo seu compromisso com os humildes. O Dr. Arraes, para mim, é uma referência, até um pouco, ou não muito emocionado. É uma referência, um ícone da esquerda, de uma geração muito forte que lutou para transformar esse país. Um homem de muita firmeza, de muita determinação, demonstrou isso em situações difíceis como governador, quando ele fez o primeiro acordo do campo. Soberania para Dr. Arraes era ver todo mundo feliz, de barriga cheia, com casa para morar, ver todo mundo bem de vida. Então,
ele não morreu. Ele, no meu entender, ele vai ser plantado agora, porque profeta não morre. Profeta é plantado e nasce e brota novamente os frutos da sua luta e da sua vida. Por sua trajetória política e pela proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente nacional do PSB, Miguel Arraes, já está sendo lembrado como um homem que faria toda a diferença no desfecho da crise no governo federal. É quase um protesto para o Brasil se encontrar assim. Dr. Arraes dedicou toda a sua vida a fazer política com seriedade, com ética. É uma legenda não só na política de Pernambuco, mas na política brasileira. Ainda no hospital não faltaram populares que, por sua identificação com o ex-governador de Pernambuco, vieram prestar solidariedade à família. Vai ser muito difícil ser substituído, entendeu? Porque é um mito, foi um mito e continuará sendo um mito. Justamente ele foi um dos melhores governadores, deixou saudade em Pernambuco, doutor Miguel Arraes. Assim falou Arraes. Como governador, dê no que der. Não baixarei a cabeça para ninguém. O governador Jarbas Vasconcelos está na Coreia em visita oficial e de lá se pronunciou sobre a morte de Miguel Arraes através de uma nota. No documento, Jarbas disse que se solidariza com a família do deputado federal neste momento de dor e perda. O governador ressalta que Arraes deixou a marca política dele na história de Pernambuco e do Brasil e que no exercício de funções públicas protagonizou avanços significativos para nosso estado. Jarbas Vasconcelos lembra que, como prefeito do Recife e depois governador do estado por 3 vezes, Miguel Arraes abriu espaço para movimentos populares com a inversão da gestão pública e conclui dizendo que o desaparecimento de Miguel Arraes é uma grande perda para a política nacional. 200.000 pessoas são esperadas para o velório do ex-governador Miguel Arraes. Antes da chegada do corpo no Palácio do Campo das Princesas, eleitores que vieram do interior fizeram homenagens. Toda a área externa do Palácio do Campo das Princesas foi interditada pela Polícia Militar. Centenas de coroas de flores foram enviadas pelos amigos. Para muitos, o deputado federal era um exemplo de homem público. Um político honesto, que hoje em dia está difícil, né? Principalmente a situação do nosso Brasil, por ele amar tantos pobres e respeitar. Desde 62 para cá que eu comecei a conhecer, ele já vinha sendo bom, porque a minha família passava para mim. E depois eu fiquei na mão dele, aí fui recuperando a bondade dele, aquele sofrimento que ele desceu preso daqui. Qualquer palavra a dizer hoje é pouquíssimo, né? Mas eu dedico a ele de todo o meu coração, tá? Em nome de toda a minha família, em nome do povo pernambucano, eu gostaria de dedicar... A bandeira foi ele que lhe deu? Foi ele quem me deu, sim, no ano de 86, final de 86, 87, início de 87. Hoje, que Deus o tenha, essa bandeira do Brasil, que hoje Pernambuco carrega, o Brasil carrega, sem sombra de dúvida, tá? Miguel Arraes, meu muitíssimo obrigado por tudo que você representou para o Brasil. 500 policiais militares foram mobilizados. A expectativa é que 200.000 pessoas passem pelo velório. O primeiro a chegar da família foi Lula Arraes, um dos 10 filhos do ex-governador. Vamos ao vivo ao Palácio do Campo das Princesas, onde está sendo velado o corpo do ex-governador Miguel Arraes. Boa noite, Gamboa. Boa noite, Verusca. O corpo do ex-governador Miguel Arraes chegou às 6h45 aqui no Palácio do Campo das Princesas. A gente está vendo aí imagens do caixão que está sendo aberto neste momento. Por enquanto, familiares, autoridades, amigos mais próximos do deputado federal Miguel Arraes estão aqui no salão principal do Palácio do Campo das Princesas. Um momento de muita tristeza e muita emoção. Miguel Arraes morreu hoje às 11h40 da manhã, vítima de infecção generalizada. O velório vai se estender por toda a noite de hoje e durante a madrugada. O enterro está marcado para as 4 horas da tarde no cemitério de Santo Amaro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já confirmou presença aqui no velório e no enterro. É com você, Verusca. Obrigada, Gamboa. Veja a seguir, o ex-ministro Eduardo Campos, neto de Miguel Arraes, faz um pronunciamento em nome da família. E mais informações ao vivo sobre o velório no Palácio do Campo das Princesas.
O Jornal da Tribuna mostra já. O deputado federal Eduardo Campos, neto de Miguel Arraes, fala com emoção da saudade que o ex-governador vai deixar na família e para os pernambucanos. Todos os filhos, todos nós fomos chamados para acompanhar a evolução do quadro do início da manhã até às 11h40, quando ele nos deixou. Isso, nós estamos aqui numa hora de muito sofrimento, de muita dor, já de muita saudade. E numa hora em que a gente está junto com ele, também revivendo toda uma vida bonita que ele teve, uma vida dedicada a uma causa, uma vida de coragem, uma vida de coerência, uma vida de lealdade ao povo, de lealdade às melhores causas do povo, as melhores causas desse país. Essa é uma hora que a gente tem que enfrentar, e para enfrentar essa hora é preciso aprender e beber na vida dele. Mas é símbolo de uma luta que vem de muito longe, de uma luta de muitos brasileiros. E ele nos deixa um legado de coerência, de profundo respeito aos mais sofridos, profunda lealdade à causa do povo brasileiro. Assim falou Arraes. Quem luta politicamente não tem direito de ter mágoa, nem alegria, só pode pensar naquilo que deve fazer. Tenho revolta pelos excessos cometidos pela repressão do regime militar. 57 anos de carreira política, 3 vezes deputado federal, 2 mandados na Assembleia Legislativa, 3 vezes governador do estado. Cearense de nascimento, pernambucano de coração. Miguel Arraes de Alencar foi um símbolo da luta contra a ditadura. De posicionamento forte, entra para a história como um verdadeiro mito na política do país. Miguel Arraes nasceu no Ceará em 1916, mas construiu a carreira política em Pernambuco. Advogado, formado pela Faculdade de Direito do Recife, começou na vida política como secretário da Fazenda em 1948. Casou-se a primeira vez com Dona Célia Carneiro Leão, com quem teve 6 filhos. Na década de 50, foi eleito deputado estadual 2 vezes. Em 59, chegou à Prefeitura do Recife pelo Partido Social Trabalhista. Do segundo casamento com Dona Madalena, nasceram 4 filhos. Miguel Arraes foi eleito governador de Pernambuco pela primeira vez em 1962, apoiado pelo Partido Comunista Brasileiro. Um mandato marcado pela atenção aos trabalhadores rurais. Ele intermediou a negociação entre camponeses e usineiros, a atuação que incomodou os militares. Em 64, tropas armadas obrigaram Arraes a renunciar porque ele se recusou a abandonar o cargo. Com o golpe militar, deixou o Palácio do Campo das Princesas à força e foi para a prisão. No ano seguinte, Miguel Arraes, assim como outros líderes políticos, deixou o Brasil e foi para o exílio. Arraes permaneceu na Argélia por 14 anos. Voltou ao Brasil em 1979, beneficiado pela Lei da Anistia. O retorno a Pernambuco foi marcado pela emoção. Apoiado por várias lideranças, Arraes retoma a carreira política, filiado ao PMDB. Em 1982, é eleito deputado federal mais votado do Norte e Nordeste do Brasil. O segundo mandato como governador foi em 86, uma vitória com mais de 50% dos votos. Arraes deixa o governo em 1990 e, como fundador do Partido Socialista Brasileiro, é eleito deputado federal mais votado do Brasil. A terceira vitória como governador de Pernambuco é conquistada em 1994. Venceu Gustavo Krause com mais de 300 mil votos. Foi o primeiro político brasileiro
a conquistar o mandato de governador por 3 vezes. O terceiro mandato foi marcado pelo escândalo dos precatórios, denúncia da emissão fraudulenta de títulos para pagamento de dívidas judiciais do governo de Pernambuco. Na época, Arraes não poupou críticas ao governo de Fernando Henrique Cardoso. Em seguida, tentou a reeleição em 98, mas perdeu para Jarbas Vasconcelos com uma diferença de mais de 1 milhão de votos. Miguel Arraes elege-se deputado federal pela 3ª vez em 2002. Assim falou Arraes. Vou para bem longe, vou para terras, para meu destino, para meu penar. Voltamos ao vivo com informações sobre o velório do ex-governador Miguel Arraes. Carlos Gamboa. Verusca, voltamos aqui do Palácio do Campo das Princesas, do salão principal, onde está sendo velado o corpo do deputado federal Miguel Arraes. A gente está acompanhando aí Madalena Arraes, esposa do deputado federal, familiares, amigos próximos. O velório ainda não foi aberto para o público em geral. Só autoridades, pessoas políticos, pessoas mais próximas à família de Arraes. Os filhos, a esposa, muito emocionados, um momento de muita tristeza. Agora, uma das pessoas chega perto do caixão, está bastante comovido, beija a bandeira do Brasil. O salão principal aqui do palácio está completamente lotado. Políticos, o vice-governador Mendonça Filho, a esposa, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, neto de Arraes, Eduardo Campos, sendo cumprimentado. Muita tristeza neste sábado à noite aqui no Palácio do Campo das Princesas. Um batalhão também de fotógrafos, de cinegrafistas, repórteres estão acompanhando aqui o velório de Miguel Arraes. O enterro está marcado para este domingo às 4 horas da tarde no cemitério de Santo Amaro. O velório vai prosseguir durante toda a noite, também pela madrugada e durante a manhã. A previsão inicial é de que esse velório dure 22 horas. A Polícia Militar espera uma visitação em torno de 200 mil pessoas. São 500 homens da Polícia Militar que estão trabalhando nessa cerimônia fúnebre do corpo do deputado federal Miguel Arraes. É com você, Verusca. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a presença no enterro do ex-governador Miguel Arraes e decretou luto oficial de 3 dias. Em nota divulgada hoje à tarde pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República, Lula destacou a importância de Arraes como líder nas lutas populares e lamenta a perda do amigo e companheiro resistente no trabalho em favor da justiça social. A seguir, mais informações ao vivo sobre o velório do ex-governador Miguel Arraes. O Jornal da Tribuna volta já. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Campo das Princesas, onde está sendo velado o corpo do ex-governador Miguel Arraes. As informações com o repórter Carlos Gamboa. Foi aberta agora há pouco a visitação pública ao corpo do ex-governador Miguel Arraes. Muita gente neste momento, os fotógrafos aproveitam a melhor imagem aqui para pegar as pessoas, um momento de muita emoção. Muita gente já está na fila e cada pessoa deve demorar em torno de 2 minutos. A polícia organizou um círculo, as pessoas passam aqui pela frente do caixão, olham o corpo e saem pelo outro lado. O Eduardo Campos, neto de Arraes, ex-ministro, está sendo abraçado neste momento, muito emocionado. Miguel Arraes, filho do ex-governador, também está aqui. De todos os filhos, dos 10 filhos
de Miguel Arraes, apenas um, Maurício Arraes, que ainda está tentando vir do Rio de Janeiro para cá. A família fica sentada ao lado do caixão, recebendo os cumprimentos dos amigos e agora da população. Momento de tristeza agora. Muitas pessoas se emocionam em frente ao caixão do ex-governador Miguel Arraes. Alguns fazem orações. Agora a família conversa para definir alguns posicionamentos das velas, dos castiçais. O salão continua lotado, muitos amigos, familiares. Agora foi afastado o castiçal para que as pessoas possam circular da melhor maneira e de uma forma mais rápida também, porque muita gente está na fila aguardando a vez para fazer a última homenagem ao ex-governador Miguel Arraes. As pessoas param em frente ao caixão e aguardam a vez pacientemente. Agora está sendo aberto o cordão e as pessoas começam a passar para dar o último adeus a Miguel Arraes de Alencar, que tinha 88 anos e morreu hoje pela manhã, às 11h40. Verusca, é com você. Obrigada, Gamboa. Amanhã você acompanha durante a nossa programação informações ao vivo do enterro do ex-governador Miguel Arraes.